Prezados, bem-vindos. Eu sou a Cristiane e finalmente eu trouxe Direito Tributário. Vamos aí iniciar nossa disciplina e antes de falarmos sobre impostos, taxas e muita coisa, obrigações tributárias, vamos bem para o início da disciplina falar sobre o poder de tributar. De onde vem o poder que o Estado tem de vir até o nosso patrimônio e arrecadar os tributos. Então, temos que entender esse conceito primeiro. E o que seria o tributo? Tem aquele conceito lá no CTN, no artigo 3º, mas antes de falarmos sobre ele, falaremos sobre ele depois, temos que entender uma coisa primeiro. O tributo é uma espécie de receita pública, uma receita pública derivada, que é diferente de uma receita pública originária. Originárias são aquelas receitas públicas que o próprio Estado produz, através de cobrança de tarifas, através de seus próprios aluguéis. Ele utiliza a sua própria estrutura para produzir a receita pública. Com um pouquinho de raciocínio, você pode perceber que vamos dizer assim, essas receitas públicas que o Estado produz, elas não são o suficiente para sustentar toda a estrutura do Estado, ainda mais um Estado imenso como o nosso, não é? Então, o tributo seria uma via secundária de arrecadação para a manutenção de toda essa estrutura. Por isso, o tributo é considerado uma receita pública derivada. A receita pública derivada, que é o caso dos tributos, é que é uma receita interessante de ser estudada, porque ela é uma receita que é imposta pelo Estado. O Estado, ela exige o pagamento desses tributos. E o que permite o Estado de chegar no patrimônio das pessoas e retirar esses valores para poder custear suas despesas? Antes de qualquer coisa, você precisa se lembrar do que é o Estado. O Estado, ele é composto por 3 elementos: povo, que são as pessoas; território, que é o lugar; e governo soberano. E isso cai em todo tipo de prova. Lembra? Povo, território, governo soberano. Esses são os 3 elementos que compõem o Estado. A soberania do Brasil, ela vem como um fundamento, ela está expressa no artigo 1º da Constituição, no inciso 1º, e a soberania, ela não serve só para ser vista no caráter internacional, demonstrando que esse país aqui não se sujeita a qualquer outro, que esse país aqui, ele tem autonomia para se governar sozinho. A soberania também é vista no caráter interno, de modo que mostra que o Estado, ele é governado pelo seu próprio povo, no seu próprio território. Isso porque o Estado, ele é administrado, pelo menos teoricamente, para o interesse do povo. Você precisa se lembrar que, quando se fala de governo, nesse sentido, estamos falando do governo no sentido na esfera legislativa, na esfera executiva e na esfera judiciária. O legislativo é um governo, existe o governo executivo e o governo também que se refere ao judiciário. Quando a gente fala em governo, temos a tendência de só se lembrar do prefeito, do governador, do presidente, mas o legislativo também é governo, assim como o judiciário. Essas sentenças, essas leis, se for o caso do governo legislativo, elas trazem esse poder de ser obedecidas porque elas advêm do poder soberano, do governo soberano que o Estado possui, que, repetindo, é formado por povo, território e governo soberano. Pagamos tributo porque o tributo é instituído pela lei, a lei vem de um governo soberano, vem do governo soberano da esfera legislativa e o povo se sujeita a essa soberania. E é o fato do povo ser um elemento do Estado é que vem o poder dele exigir do Estado a restituição de um tributo que foi pago
que foi arrecadado indevidamente. A sentença que vem do governo judiciário, que vem do poder soberano, vai exigir que o Estado cumpra a lei e devolva aquele valor que foi arrecadado indevidamente. Vamos lembrar também que o Brasil é um Estado democrático de direito e uma das principais características de um Estado democrático de direito é a submissão à própria lei. Por isso que o Estado ele precisa cumprir as suas leis, por isso que o Estado precisa cumprir as sentenças que são proferidas. Então, de onde vem o poder de tributar? Da capacidade, da faculdade que o Estado tem de impor tributos através da sua soberania, que é exercida por um ato do poder soberano, que é o de instituir as suas próprias leis e cumprir as próprias leis que ele profere. Percebe que o poder de tributar é uma coisa assim meio do povo, pelo povo, para o povo, tudo em nome do interesse público, enfim. No próximo vídeo continuaremos o assunto falando sobre competência tributária. Agradeço quem ficou até o final, agradeço quem está me motivando a continuar com os vídeos. Muito obrigada, até a próxima.